Pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta agora com o estúdio novo. Vamos estrear hoje o nosso programa Carapicuibano, ainda com a nossa temporada de prefeitos e vice-prefeitos. E nós estamos trazendo hoje esse cidadão, está para completar seus 68 anos. Em setembro. Em setembro. Tem uma história de Carapicuíba na veia, foi vice-prefeito e primeiro deputado federal da nossa cidade, Antônio da Cunha Lima. Seja bem-vindo. Obrigado, Alexandre. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite. É uma honra estar no seu programa Carapicuibano e tentar esclarecer para a nossa população um pouco do que é a nossa cidade, do que foi feito, do que será feito e do que pode ser feito. Mas eu quero, desde já, agradecer pela iniciativa. É muito importante que uma cidade como a nossa tenha a sua história lembrada e escrita e falada. E vivenciada, né? Porque nós estamos vivos. Estamos vivos. Isso é bom. Cunha, a gente começa sempre falando da trajetória que levou você, a tua família, para a nossa cidade de Carapicuíba. Tu é nordestino como eu, tu da Paraíba, eu de Pernambuco. Quando que a tua família chega em Carapicuíba? O que te traz? O que trouxe a família Cunha Lima para Carapicuíba? Então, Alexandre, o meu avô, por parte de pai, teve 28 filhos. E ele era pernambucano, minha mãe é paraibana, eu nasci na Paraíba. Tá explicado. Tudo lá de cima. Ele veio primeiro para São Paulo e chegou a trazer vários filhos para São Paulo. Meu pai era comerciante na Paraíba, ficou mais tempo. Só que a minha irmã mais velha, ela decidiu vir para São Paulo. E meu pai simplesmente disse, você não vai. Então meu pai acabou vindo para trazer ela para a casa do meu avô, que já morava em Carapicuíba. Isso foi por volta de 65. 2 anos depois, meu pai falou, olha, você, a sua mãe e seu irmão tem que vir para cá e tal. Então nós chegamos em Carapicuíba em 67. Ou seja, você veio para Carapicuíba em 67. 2 anos depois da emancipação. Exatamente. Se vacilasse, você já estava lá na comissão do emancipador com a Taíde, João Monteiro. Com Faustino e companhia militada, né? Que legal. Inclusive eu estudei com as filhas do Faustino e fizemos parte das mesmas escolas. A gente conversou aqui com a professora Ângela, que deu aula para mim, veio falar sobre o Faustino, foi muito bom, memorável. A gente tem um documento que ninguém tem sobre Carapicuíba, Ângela. E a gente tem conversado muito com a Ana também. A Ana, todas elas, a Ângela, todos são pessoas que, também nordestinos, também o Faustino pernambucano, né? E a cidade de Carapicuíba, o estado de São Paulo, deve muito aos nordestinos. Sim. Né? Todo desenvolvimento, um pessoal sofrido, mas que chegou no estado de São Paulo, em especial de Carapicuíba, que nós vamos falar de Carapicuíba, para amar Carapicuíba e fazer a cidade crescer. Antes de voltar para Carapicuíba, vamos subir para Paraíba? Vamos subir para Paraíba. Ronaldo Cunha Lima, ex-governador da Paraíba. Que período que os Cunha Lima começam a ser uma referência lá no Nordeste, na Paraíba? Como eu te falei, eu vim para cá com 67 anos. Em 67. Eu tinha exatamente 12 anos. Né? Ou seja, a vida política na Paraíba eu não participei. Até pela idade eu não tive chance de participar. E era ditadura, né? Ele chegou assim, ele foi prefeito de Campina Grande, foi caçado. Que ano? Eu acho que foi 68 ou 69, eu era criança. Era comunista, foi caçado? Não, mas na época muita gente foi caçado, né? Sim. Até o Faustino foi caçado, militar? Ele tinha idade, assim, as pessoas que tinham ideias diferentes foram caçadas. E ele foi uma das pessoas que foram caçadas. Nós nunca tivemos envolvimento político. Quando eu vim para cá, meu pai sofreu muito com a questão política, nós nos afastamos da política e tentamos tocar a vida. Ele é o que teu, o Ronaldo Cunha Lima? Ele é irmão da minha mãe. Irmão da sua mãe. Legítimo. Sim. Caramba. E depois ele fez... Em seguida veio o Cássio, né? O Cássio foi a sequência, não continuidade. O Cássio foi o deputado federal mais novo da história do Brasil. Né? Quando ele se elegeu na Constituinte. E na Constituinte? Na Constituinte ele era o mais novo. O teu tio vira governador em que ano? Aí eu não lembro. Não lembro, mas na década de 80, né?
realmente eu não lembro. Eu participei muito pouco da Né? vida política na Paraíba. Ou seja, a minha vida, eu adotei São Paulo me adotou. Então, eu vou à Paraíba quando eu vou à praia, eu vou ver, quando a minha irmã era viva, eu ia visitá-la. Hoje, depois que ela faleceu com câncer, eu não fui mais à Paraíba. Eu tenho muitos sobrinhos para lá, mas efetivamente eu não voltei mais. Bom, vamos continuar aqui, porque senão a gente vai fazer um capítulo só da Só Paraíba. da Porque Paraíba e agora Pernambuco, eu tô né? com um monte de pergunta aqui sobre isso, porque, poxa, é uma família nacional a tua, né? É uma família que Chega a está no ser, cenário nacional. chega a ser. A tua presença aqui em São Paulo manteve De uma certa forma, de uma sim. certa forma, né? Tu não só foi só vice-prefeito, foi deputado federal. E fui conselheiro da República também. Você Uma coisa, foi? foi na época que eu era deputado, teve eleição, eram dois conselheiros, fiquei como primeiro suplente. Com a morte do Franco Montoro, eu acabei assumindo, porque eu era Sério? suplente do Franco Montoro, né? Então, na época eu perdi assim, por acho que 40, 50 votos, fiquei como primeiro suplente. Com a morte do Franco Franco Montoro, Montoro. eu cheguei a conselheiro da República também. Um cargo importante, né? O Conselho da República tem dois representantes da Câmara dos Deputados, um do Senado, um do Judiciário. E auxilia o presidente da República. Em momentos difíceis. Difíceis. Em momentos difíceis. Ele é convidado a auxiliar a presidência da República. Institucionalmente, Exatamente. você era conselheiro do presidente da Na República. época do Fernando Henrique Cardoso. Caraca. Então, bom, pessoal, essa é a proposta do nosso programa, Carapicuibano, para mostrar que Carapicuíba não é um pingo no mapa do Brasil. Exatamente. Nós temos uma importância, uma relevância fundamental. E a nossa proposta aqui é fazer um diálogo com os amigos, como o Cunha também, né? Você sabe que eu te conheço desde os 15 anos, né? Eu sei. E hoje eu tô com 50, 35 anos convivendo contigo. Rapaz, pois é. E a gente nunca Teve essa uma aproximação, né? Muito legal. É. Mas, Cunha, conta aí a tua formação, porque eu lembro quando eu te conheci, tu era uma espécie de CEO da Black & Decker do Brasil, diretor. Qual é a tua formação? Como é que é a tua experiência profissional? Quando que tu largou tudo e mergulhou na política ou continua? Então, a minha vida, ela é... Eu comecei muito cedo, a trabalhar muito cedo, né? Eu cheguei em São Paulo com 12 anos e tive que me virar. Quando eu fui morar em Carapicuíba, não tinha vaga nas escolas, em Carapicuíba, escola municipal. Eu fui estudar no 4º ginásio estadual da Vila Iara, morando em Carapicuíba e já trabalhando. Eu engraxei sapato, eu vendia amendoim dentro de trem, da FEPASA. Eu vendi cocada dentro do trem. Amendoim, Fui preso um monte de vezes vendendo cocada. Às vezes eu saía na rua, porque eu sempre tive esse espírito comerciante, eu saía na rua para vender as coisas. Eu lembro até hoje, eu fui morar, a primeira rua que nós moramos em Carapicuíba é na Rua Helena, na região central de Carapicuíba. E comecei a trabalhar na época com 14 anos, que podia ser registrado, tinha carteira de profissional do menor, que eu tenho ela até hoje, como office boy. E eu tive a chance de trabalhar em corretora de valores, né? E eu tive a chance de começar a trabalhar na Bolsa de Valores. Com 17 anos já era operador de Bolsa de Valores. Né? Que experiência, hein? E num período em que não existia celular, não existiam os computadores que são hoje, e que às vezes você tinha que ficar à noite acordada para saber o que estava acontecendo na Bolsa de Tóquio, Taiwan, assim por diante, devido à diferença de horário. E tudo isso... Nem via satélite era, né? Não era telefone, normal. Você tinha que... Olha, o que está acontecendo, como é que está acontecendo, como é que está o mercado. Porque tudo isso aí influenciava no mercado. E essa vida, lógico que é uma vida que você ganha muito dinheiro, mas é uma vida que acaba te prejudicando muito. Muita gente que ficou muito tempo na Bolsa, teve uma matéria da Isto É e da Veja, dizendo que a maioria das pessoas se viciavam em jogo, porque ele tinha que ficar à noite acordado. Para ficar à noite acordado, ou ele viciava na bebida, na boemia. Não, ele tinha que ficar no local para acompanhar. Então, como é que ele vai ficar? Trabalhando durante o dia e à noite acordado? Era jogando, era tudo isso. Eu, quando casei a primeira vez, eu fui trabalhar, casei no sábado, fui trabalhar na segunda-feira, na quinta-feira eu não tinha voltado para casa ainda, porque eu ia direto para essa sala onde os operadores se encontravam, a gente ficava jogando para acompanhar e de repente ficava ali, no dia seguinte já ia trabalhar. Já emendava. Já emendava. E toda essa coisa. Então, na verdade, aí depois eu fui para General Electric,
cheguei a trabalhar fora do Brasil na GE, quando a GE vendeu a divisão de portáteis, que é ferro elétrico, liquidificador para a Black Deck, eu fui convidado para ir para a Black Deck, fiquei também um tempo, tanto na GE como na Black Deck fui um executivo, eu fui um alto executivo, ou seja, eu tinha um salário realmente grande, tinha várias mordomias, tinha carro, podia trocar de carro todo ano. Eu lembro disso. Né? Eu lembro como se fosse hoje, na minha primeira eleição, eu andava de carro novo e tinha gente que me discriminava porque eu andava de carro novo, mesmo o carro não sendo meu. Né? Vamos emendar aí. Você já quis. Vamos direto ao assunto. Como que você é um dos fundadores do PT, mais especificamente de Carapicuíba? Como que se deu esse seu lado comunista aí? Nós sempre tivemos uma visão diferenciada, até pelo trajeto que eu acabei de falar de algumas pessoas da família ter sido caçadas, essa coisa toda. E eu sempre estudei muito, e inclusive na faculdade, o meu trabalho foi sobre o sindicalismo na Alemanha. Então, a questão da social-democracia na Alemanha e o sindicalismo na Alemanha... Alemanha Ocidental ou Oriental? Já foi na Alemanha Ocidental. Ocidental. Na Ocidental. Na Oriental não tinha conversa. Não tinha conversa. Cortina de ferro. Então, na verdade, todo esse trabalho fez com que a gente tivesse uma visão social da sociedade e do capital, né? Nesse meu tempo, o PT estava se formando. E eu já fazia parte de algumas reuniões de grupos de organização de esquerda. A gente já fazia parte. Que tipo? E que ano? E isso começou em 77. DS? Você participou da DS, é isso? Eu cheguei a participar de algumas reuniões da ADS. Em 77? Até antes, depois de 77, teve a reunião em Barueri em 78. Fizemos algumas reuniões. Mas eu já entrei direto no PT. Até porque, dentro da própria ADS também, mesmo participando de algumas reuniões, e o coordenador da região era o Correia, estava tentando lembrar esse nome, era o Correia, que chegamos a fazer algumas reuniões na minha casa, na casa do Mané Pereira, o Mané Bode, grande Mané Bode, abraço, na casa Mané. do Noel, né? Noel, grande Noel. Eu lembro e que o Cordeiro participou de algumas... o Cordeiro fazia parte das reuniões, e na época todo mundo era muito jovem, né? E se tinha uma visão diferente do que é hoje, e a divisão de criação de partido é diferente, inclusive, do que é hoje, né? Então, em 82, você já estava afiliado ao PT de Carapicuíba? Eu fui candidato a deputado estadual pelo PT em 82. Em 82 você foi candidato? A primeira eleição, eu lembro o número até hoje. Em 82 você foi com o Lula governador? O Lula governador e Zé Disseu Federal. Federal e você estadual. Essa coisa toda. Em 82 foi a primeira eleição minha pelo PT, foi em 82. E depois, em 88, saí candidato a prefeito. Olha, eu sempre falava isso, você sabe da minha trajetória também política, mas eu acho importante frisar isso. No cenário nacional, o que representava Carapicuíba para o PT nacional. Porque em 82... no Brasil inteiro, mais de 5 mil cidades, o PT só elege 180 vereadores. 2 são de Carapicuíba. Antônio Carlos Cordeiro e Luiz Gonzaga Oliveira. Não é? O Luiz Gonzaga... Então você estava na... Eu era candidato a deputado. Tu apoiou quem dos dois aí para vereador? Eu, na verdade, acabei ajudando os dois. E o Luiz Gonzaga, eu cheguei até a arrumar um carro emprestado, um Fusquinha vermelho que ele andava fazendo campanha, era meu. Né? Então, na verdade, por quê? Porque a gente era um time pequeno, e a gente queria realmente fazer campanha em 82 do PT em Carapicuíba ou qualquer lugar do Brasil, era algo que era visto de uma forma totalmente diferente, né? Meu filho até hoje, parece que ele tem uma estrela na testa. As pessoas dizem, por quê? Porque não era fácil. Eu tenho uma filha que nasceu em 82, eu estava na campanha no interior do estado de São Paulo, eu achava que ela ia nascer no dia X, nasceu antes, quando eu cheguei em casa ela já tinha nascido, cara. Era muita dedicação. Era muita dedicação, e naquela época não existia celular. Tinha cidade que nem telefone público tinha, quando tinha uma fila para você ligar. Né? Eu lembro, em 82 nós fizemos um comício aqui em Osasco, na praça... do lado do Sindicato dos Químicos ali. Praça do Samba. Eu lembro até hoje que tinha um cidadão lá, um barzinho, que ele tinha uma foto nossa,
sentado no meu fio, o Lula sentado ali no meu fio, com a barba mal feita, mostrando a Com o barriga. Sidônio. Não tá o Sidônio lá nessa foto? Sabe, umas coisas assim que você fala, pô, que coisa é essa? Não, e você fecha os olhos, é quase meio século, né? Pois é. Cara. É quase meio século, pois né? E não é fácil, não foi fácil para mim, para a família, porque o desgaste é muito grande e seguramente a minha mãe, ela tinha um ditado que eu acho, na hora a gente não enxerga, mas ela estava certíssima. Ela sempre falou, meu filho, você adora política, você não deveria casar nunca, porque mulher nenhuma vai aguentar ver um homem fazendo política 24 horas Minha por mãe dia. fala isso todo dia pra mim. E minha mãe falava isso. Cara. Todo dia minha mãe fala isso. Minha mãe já é falecida. Que eu continuo solteiro. Né? Hoje eu estou solteiro, mas já casei 3 vezes. Né? Mas a gente não consegue viver sem as mulheres. Complicado. Mas não é fácil, principalmente para ela. Família, né? É muito desgastante. É muito desgastante. É muito desgastante. Aí nós começamos nessa questão toda de formação, de filiação. Eu fui, se eu não me engano, foi bem votado em 82, Cunha? Não lembro, não. A quantidade de votos agora eu não lembro de cabeça, mas para a época eu acho que foi 3 mil e poucos votos. Até foi bastante voto para estadual. Centralizando, eu saí para ajudar o partido. 82 nós temos algo em torno de 200 mil habitantes. Mais ou menos. Acho que a metade, era menos, acho que um era pouco menos do que era hoje. 156, 180. Não, o censo de 80. E 2. Não, o censo de 80, o IBGE. Eleitores. 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 Aí eleitores eu acho que era bem menos. Bem menos. Bem menos. E eu fiz, para você ter ideia, eu trabalhava. Então eu tirei 30 dias de férias para fazer campanha. Puta merda. Peão mesmo. Peão mesmo. Executivo, porém peão. Pô, quantas vezes eu não saí de terno e gravata, deixava no porta-mala do carro e ia para a porta de fábrica no ABC. Até aqui na Cobrasa. E eu era louco para saber essa sua trajetória de executivo, de militância. Pois é, cara, aqui na Cobrasa, na CIMAF, eu fiz muito isso. Que tinha posição metalúrgica, né? Sim. Conheci. Sim. Eu vendia cocada aqui na Bromboveri. Uma pessoa que a gente se deu bem, foi até antes de tudo, era o Zé Ibrahim. Que era antes da própria formação da PT. O Zé Ibrahim tinha tudo para ser um dos grandes líderes nacionais. E foi, né? Foi, mas ele poderia ter sido mais. Sim, poderia. Ele tinha mais posição política do que muita gente que hoje está aí. Eu sei. Né? E foi esquecido, né? E foi esquecido. Foi esquecido. E faz parte da história. Eu li muito. Acho que é uma das primeiras temáticas. Ele chegou a montar. Ele teve um tempo na Alemanha. E com a ajuda do pessoal da Alemanha, ele chegou a montar aqui uma gráfica em Presidente Altino, que era uma das melhores gráficas que tinha no Brasil. Ele tinha articulação internacional. Era coisa de louco. E o cara, com 21 anos, em 68, ele foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. O Lula, quando chega aqui, ele tem que pedir a benção lá, porque é uma meca, né? Porque essa geração metalúrgica... A maioria não sabe nem quem é. Né? Não sabe nem quem é. Mas na década de 80, ser metalúrgico era ser... Todo mundo. Eu sonhava em ser metalúrgico, sabia? Eu entrei na USP e não entrei no Senai. Pois é, eu tinha vários primos porque aqui. Porque meu sonho era entrar no Senai. Tinha aposentado que era da Cobrasma, da CIMAF e assim por diante. Esse mesmo eu estava no encontro dos primos lá em Itaém, que a família é muito grande. Eu tenho que estar aposentado, que foi aposentado pela CIMAF. Eu não consegui entrar no Senai, na verdade nunca fiz teste também, mas eu entrei na Escola Técnica Estadual da Lapa, Basílides Godoy, lá na Guaipá, que depois fui dar aula, até o ano passado estava dando aula lá na ETEC, que agora é uma ETEC. Mas eu lembro que eu estudava à noite, minha sala só tinha metalúrgico, não tinha uma menina, no período noturno inteiro. Só tinha uma mulher, porque era tudo metalúrgico. A nossa molecada... Eu não sei se você participou do Instituto Cajamar. Fui, dormi lá, fiz muitos estudos lá. Tudo isso eu participei antes de muita gente participar, né, cara? Legal, Cunha, que bom. Agora, me diga uma coisa, e na campanha de prefeito de 88, quando você lança pela primeira vez, candidato, segunda vez,
Como é que foi? Foi uma experiência bastante Foi, interessante. Foi quando o partido elege 4 vereadores, né? Foi. A maior bancada A da maior história bancada tem a tua assinatura. Tem a minha assinatura. Conte aí como é que foi essa parada. A parada não foi muito diferente, porque eu sempre trabalhei, né? E sempre gostei de fazer política. Então, eu tinha algumas divergências com relação ao partido, no sentido de eu ter uma visão, que tem até uma pessoa que foi prefeito depois da cidade, que ele sempre falou para mim o seguinte: você sempre enxergava 14 anos na frente. Então, em 88, eu já defendia que a gente teria que fazer uma coligação com outros partidos para poder governar a cidade de Carapicuíba. E você imagina defender isso em 88 dentro da estrutura do PT. Com o Noelzinho. E outras pessoas. Com Noel, a Cida, a minha amiga Cida. Eu amo Noel, com a minha amiga Cida e assim por várias outras pessoas. Família, como se fosse família, né? E várias outras pessoas que... Você imagina você defender essa coisa, né? Cunha, nós vamos continuar, pessoal. Vamos fazer um pequeno intervalo aqui. Nós vamos falar do Cunha, vice-prefeito de Carapicuíba, e Cunha, primeiro deputado federal da história da nossa cidade. E vamos falar de conjuntura. Você não vai escapar, não, hein? Tá bem, vamos que vamos. Somos distribuidores de peças elétricas e injeção eletrônica em Carapicuíba. Trabalhamos com as melhores marcas. ADM Autopeças, sendo referência para você. Sem tempo para cuidar das redes sociais do seu negócio? Conheça a Digital Marketing, uma agência especializada em gerenciamento de redes sociais para empresas. Digital Marketing, cuidando da sua imagem digital. Estamos de volta aqui com o nosso Carapicuibano, nesse dia de hoje, fazendo esse documento histórico, entrevistando o nosso grande camarada Cunha Lima. Foi o nosso vice-prefeito do primeiro mandato do FUAD, não é isso, Cunha? Em 92. E nas eleições de 94, você consegue colocar Carapicuíba no cenário nacional como o primeiro deputado federal eleito pela nossa cidade. Vamos começar pelo FUAD, né? Como é que foi a tua aproximação com o FUAD, convivência com o FUAD, governar com o FUAD? O que o FUAD representou na tua carreira política? O que vocês na verdade, conversaram? Eu fui candidato a prefeito em 88 pelo PT e ele foi candidato a prefeito em 88 pelo PDT. 3 anos depois, um grupo de pessoas, até liderada pelo Zé Roberto, que chegou a ser vereador, que eu quero mandar aqui um abraço. O Zé está com Alzheimer. Está com Alzheimer. Grande abraço para ele, para a doutora Marisa. Liderado pelo Zé, nós fizemos uma reunião no Cantinho Verde para tentar unificar todas as pessoas que foram candidatos em cima de um nome. Então foi um sindicalista que fez isso? Porque na época ele era dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos. O Zé era uma pessoa extremamente ativa. Aí ele fez essa reunião, estava o Faustino, Toluço, eu, FUAD, o Moraes. Da autoescola. Que eram pessoas que tinham sido candidato... Toluço? Vladimir Toluço. O Vladimir Toluço, estamos insistindo para ainda fazer uma entrevista. Ele não está bem de saúde. O Vladimir Toluço. É emancipador, sabia? Sei. Emancipador. Aí nessa reunião, e o Zé, eu estava até querendo que eu saísse candidato a prefeito, mas eu estava com um comércio fora de Carapicuíba. Eu estava com comércio em Arthur Nogueira, Paulínia e Cosmópolis. E o Zé, nessa reunião, no Cantinho Verde, lá do Zé Milton, se perguntou quem eu apoiaria. Eu falei que eu apoiaria o FUAD. Aí naquele dia começou... Mas peraí, você ainda estava no PT ou já tinha saído do PT? Eu ainda estava no PT. Que ano? 92 já não? Isso foi em 90, 91. Não, eu já tinha saído do PT, eu estava sem partido. Você sai do PT em 90? Eu saí do PT em 90, na eleição da campanha do Lula, que eu tive um desgaste... De 89? De 89. Acabou a eleição, em seguida eu saí do PT. E qual foi o motivo? Conta para nós. Na campanha do Lula, na área na política industrial e de comércio exterior, eu sou um técnico da área. De alto nível. Eu defendi tecnicamente os projetos. E defendi que naquela campanha o PT teria que fazer coligações com outros partidos para poder governar o país. Você imagina o que aconteceu. A mesma palavra que me deram
Em 88, quando eu fui sair candidato a prefeito, que propus se coligar com outros partidos, não foi diferente na campanha do Lula de 89. Né? Ou seja, era de pelego, era de um cara de direita dentro do partido infiltrado, era tudo que tinha direito. Né? E pessoas que depois reconheceram que eu estava certo. O próprio ex-prefeito de Carapicuíba, do PT, falou uma vez para mim que eu estava adiantado 14 anos, que eu falei coisas no momento errado, mas eu já tinha saído do PT e estava no PDT a convite do Zé Roberto. E em cima do Zé Roberto, eu saí candidato a deputado federal, fiquei como segundo suplente. Mas em 90? Em 90. Aí toquei minha vida, não queria mais mexer com política. Foi quando houve essa reunião no Cantinho Verde. E dali saiu essa unificação com o FUAD. Nessa época nós coligamos com 16 partidos. E eu que organizava tudo, porque, modéstia à parte, o FUAD nessa área de organização, ele nunca foi tão bom, né? Agora, o Paulo Selegato me diz o seguinte, ele encontrou o mapa da mina, porque na medida em que vocês já estavam se articulando e estava colocando em prática já a experiência que vai ser consolidada no governo do FUAD, que é o plano de pavimentação PPP. Então, esse PPP mapeou as lideranças da cidade inteira. Nós sabíamos ali, rua por rua, quem era quem. A minha eleição para deputado federal se deu exatamente em cima do PPP. Né? E algumas cidades copiaram, eu cheguei a dar algumas palestras em algumas cidades a forma que nós estávamos fazendo. O PPP serviu de exemplo para outras cidades. Juntou isso também, eu e o Wagner Cotrim. Nós fizemos a primeira reforma administrativa da Prefeitura de Carapicuíba. Tanto eu como o Wagner, nós fomos para a minha casa para poder ter condições de trabalho, porque se a gente estivesse no gabinete da Prefeitura, a gente não ia ter tempo, porque as pessoas, às vezes, você está ocupado com outras coisas. Nós fizemos a primeira reforma administrativa da cidade. Então, tudo isso influenciou na minha eleição para deputado federal. Como vice-prefeito, eu sempre fui um vice-prefeito altamente atuante. Quem acompanhou da época sabe disso, né? Até tinha uma coisa, como o Fuad era muito bonzinho, quando quem mandava embora era eu. Tinha umas coisas assim que eu era o mal da história, mas era aquele mal do bem, para fazer as coisas certas. Ô Cunha, agora que eu lembrei, quando tu era vice-prefeito, eu era presidente da União dos Estudantes, da UESC. Tu lembra disso? Lembro. O Fuad até alugou uma sedezinha para nós, o povo na época do PT meteu a boca. Estamos compondo com nós. Pois é. Que a gente foi lá e fizemos a luta. Indiretamente, por uma questão ética, eu não vou falar, mas eu, como vice-prefeito, cheguei a ajudar muito o companheiro do PT, que estava precisando, inclusive, colocar algumas como cargo de confiança. Porque precisava. Sabe? Não se faz política se você não pegar as pessoas que você confia e colocar nos cargos que realmente ela tem capacidade para administrar. Né? Eu costumo dizer que fazer política e não mandar nesse sentido é melhor não fazer. Sim. É melhor não fazer. E você tem que fazer com quem sempre está com o teu lado, com quem pensa igual a você, com quem sabe que você vai caminhar junto. E como é que era lidar com o Turco? Porque o Fuad, o jogo, ele era muito dono de si. O Fuad sempre me respeitou, né? No sentido de escutar o que eu falava. Eu sempre fui o cara mais agressivo. Eu tenho umas fotos dele, dos comícios, da inauguração do Parque dos Paturis, quando veio o Covas, veio o Pelé, veio essa coisa toda, em que eu estava ali, mesmo com o governador ali, metendo o pau no governador, e o Fuad fazendo uma cara de que, por que esse cara está fazendo aqui? Né? E na época jogaram ovos no Serra, jogaram ovos no Covas também, e teve aquela coisa toda. Mas o Covas sempre enxergou isso de uma forma extremamente, o Covas sempre, ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas sempre foi uma pessoa muito democrática, né? O fruto disso aí, as pessoas devem lembrar, existia 2 esqueletos na nossa região, o esqueleto do hospital, aqui em Carapicuíba, o regional, né? Regional, o famoso sanatorinho. E de Itapevi. As minhas brigas com o Covas fez com que isso avançasse, cara. Eu já era deputado federal. O qual você tinha que bater na mesa e exigir dele. Sim. Não adiantava. Ele poderia ser teu amigo, você tinha que bater e falar, olha, que você estava certo. E eu fiz isso com o Covas alguma vez. Sim. O Deusinho é prova viva disso. Sim. Né? O Deusinho tinha perdido Foi no teu mandato de deputado que é inaugurado o hospital? Foi. Daqui de Itapevi.
Também tem a tua assinatura Também ali. tem a minha assinatura, como tem outras coisas, Sim, hospital sim. infantil, o começo da canalização no Cadaval. Na época que o Jorge do Poeirinha era prefeito, você mandar recurso, ele devolveu porque não usou. Mesmo tendo perdido a eleição para o Jorge, ele continuei ajudando a cidade. Sim. Né? Ou seja, porque o deputado federal não é só mandar recurso para a cidade, você tem que ver os projetos que ele apresentou. Então, Né? tu é eleito vice-prefeito em 92, Dois. começa a trabalhar em 93, Três. é eleito deputado Tá. em 94, Assume começa no 95 95 e vai até No 2000 em fevereiro de 2000. fevereiro de 2000, 2000, é. que encerra ali. Encerra ali. Mas foi um trabalho extremamente interessante. Em 96, eu saí candidato a prefeito, mesmo Conta essa aventura aí. eu era deputado federal e, como deputado federal, eu pessoalmente sempre fui contra sair candidato a prefeito. Ou seja, você pegar um mandato que você está exercendo, largar e partir para sair candidato a prefeito. Só que existia um grupo. E esse grupo se reuniu eu, o Fuad, o Borba, o doutor Wilson, o Dito Fernando, que era de finanças, e chegaram a colocar na mesa que se eu não saísse candidato a prefeito, o grupo perderia as eleições para outro adversário. Me convenceram a sair. Mas 90% dessas pessoas que me convenceram a sair, depois simplesmente abandonaram e apoiaram o Jorge. Por que abandonaram e apoiaram o Jorge? Porque esse grupo começaram a ver que tinha pessoas ali que não ia fazer parte, se eu ganhasse as eleições, faria parte do meu governo. Automaticamente, se a pessoa já estava mamando ali, ele começou, e aqui eu posso falar abertamente, um dos que começou a falar isso foi o Dito Fernando, que era secretário do Jurídico. Depois virou prefeito de Santana. De Santana do Parnaíba, mas ele sabe que eu jamais aceitaria ele como secretário de Jurídico, mesmo por não ser da cidade, e por várias outras coisas. Ele simplesmente, mesmo eu pedindo várias vezes para não abrir a licitação, para prorrogar a licitação, que era do Poeirinha, ele abriu a licitação. Eu tenho todas as pesquisas guardadas até hoje. Até no dia da abertura da licitação, eu ganhava as eleições tranquilamente. Em 20 dias mudou tudo, porque mudou exatamente tudo. Ou seja, o próprio Jorge foi para a televisão, comprou espaço à televisão para dizer que estava sendo perseguido, e a população começou a enxergar que estava sendo perseguida. Virou vítima. Virou vítima. O Jorge ganhou as eleições como vítima, que foi, sem dúvida nenhuma, um dos piores prefeitos que a cidade de Carapicuíba já teve. Né? E, de repente, se a gente ganhasse, a gente ia ter o time da nossa cidade e um grande receio do grupo, e aqui quando eu falo do grupo, eu estou falando 100% do grupo, é de que o Cunha Lima tem personalidade própria, que a gente ia criar o nosso time e as nossas pessoas. Sim, a minha proposta era fazer, no mínimo, um deputado federal e estadual da nossa cidade. Sim. E isso as pessoas não aceitam. Você pode ver que o atual prefeito lançou vários candidatos a deputado estadual e apoiou 16 candidatos de fora. Ou seja, por quê? Porque não quer criar grupo. Não quer. Vamos comentar algumas considerações levantadas aí por você. Primeiro, quero agradecer o Milton Chagas, que foi quem passou o seu telefone. Eu quero mandar um abraço para o Milton, uma pessoa que nós tivemos recentemente. Não tinha contato com ele, não. Faz parte desse grupo que a gente está discutindo. Valoriza a nossa cidade, isso é importante. Um grande abraço. Milton, o Milton fez um comentário em off comigo, que é exatamente isso que você está falando. Ele falou, olha, o Cunha não foi eleito prefeito, primeiro, por abandonar o mandato que o povo fez uma leitura crítica, de que largar o mandato de deputado federal... Que eu não queria. Que você não queria, para ser prefeito, foi eu. E outra foi essa estratégia louca de tirar as linhas da empresa muito querida, né, que é a Poeirinha. E foi proposital. E proposital, no meio da campanha eleitoral. Não, faltando 20 dias. Faltando exatamente 20 dias para as eleições, abriram os envelopes. Vamos pôr uma pimentinha no processo aqui? E o nosso amigo que foi seu vice, João Del Rey, como é que é a convivência? Como é que foi? A minha convivência com ele sempre foi boa. Com o João nunca teve problema nenhum. Se você tivesse ganhado, ele vice-prefeito, como é que você acha que seria? Conta aqui para nós, a tua imaginação. Veja bem, o João é um grande empresário, é uma pessoa que investe na cidade, e a gente tem que estar procurando pessoas que investem na cidade. Isso é fato. Eu acho que a gente se daria bem.
Eu acredito que a gente se daria bem. O João talvez quisesse continuar sendo vice-prefeito. Eu acredito que a gente se dava bem. Eu não sei, não dá para saber, não dá para você falar de um casamento se não houve o casamento, não foi Sim. concretizado o casamento. Nós fizemos parte de uma aliança, e essa aliança ela foi, você tem uma ideia, na época da campanha, até isso eu estava tão assim, sem querer sair candidato, que eu nem cuidei da parte financeira da campanha. Quem cuidava era o João e o Roosevelt. Eu não cuidei. Pergunta para a gente aquecer um pouco mais. Eu estava até conversando com você nos bastidores. É uma sina, Carapicuíba, o prefeito não trabalhar pelo sucessor? Fuad trabalhou para você ser prefeito de Carapicuíba ou não? Porque para deputado federal eu sou testemunha. Não, para trabalhar para federal ele trabalhou, vestiu a camisa. Vestiu a camisa. Eu acho que o grupo queria eu fora de Carapicuíba. Então, na verdade, falando isso, eu já estou respondendo a outra pergunta. Ou seja, ao mesmo tempo que esse mesmo grupo, eles forçaram a barra para eu vir candidato a prefeito, e que eu tinha que pensar no grupo, não só na minha pessoa, esse mesmo grupo chegou a descobrir o seguinte: se o Cunha ganhasse, fulano e Beltrano não vai fazer parte da secretaria, que eles não são da cidade, e isso nunca escondi. E isso eram pessoas que efetivamente faziam a cabeça do Fuad. Então, respondendo, o grupo não trabalhou, abriu mão da candidatura, a coisa correu. E eu me reuni com o Fuad, com o doutor Fernandes, para falar assim, pô, esse negócio da licitação eu fiquei sabendo agora. Abre depois das eleições, não precisa abrir agora. Eles anteciparam. Tá que pariu. Eles queriam que perdesse as eleições. Por quê? Porque foi isso que fez a vitória. Foi isso que fez a vitória. Foi duas coisas. Foi perder a concessão e aquele monte de boné amarelo. Oh, meu Deus, como até hoje tem gente andando com boné amarelo do Poeirinha. Pois é. Aí eu te faço a seguinte pergunta. Eu acho que esse grupo falou, olha, se a gente perder as eleições, daqui a 4 anos o Fuad volta como voltou. Voltou. Né? Frio e calculista. Exatamente. Acho que a coisa foi bem assim. E quem me conhece sabe que eu tenho uma personalidade própria. Graças a Deus, eu sempre fiz campanha com os meus recursos próprios. Né? Toda a minha campanha foi sempre dessa forma. Ou seja, da mesma forma que eu entrei, eu saí. Diga-se de passagem, eu acho que eu saí até com menos, porque eu tinha muito mais coisas do que eu depois poder dedicar tempo. Assim. Então, na verdade, eu enxergo isso. Eu sempre enxerguei a Carapicuíba como uma cidade de futuro. Tem coisas que eu ainda enxergo na cidade. Porque a gente que conviveu com outros países, a gente que viaja para outros países, não existe nada perdido, sabe? E Carapicuíba tem um povo trabalhador. Sim. Só que, até hoje, ou seja, a maioria desse povo sai para trabalhar fora da cidade. Sim. Teve, na época, nós fizemos até um lance de comportamento. Nós fizemos uma pesquisa de lance de comportamento do morador de Carapicuíba. Você também é um carapicuibólogo, que nem eu. Sabe? Ou seja, nós fizemos uma experiência na época, isso já muitos anos atrás. A pessoa trabalhava no Alphaville, ele dentro do ônibus em Carapicuíba, ele tinha uma atitude, quando ele chegava no Alphaville, ele tem outra atitude. Em Carapicuíba, ele jogava a ponta do cigarro na rua, e no Alphaville ele não joga. Não joga. Cunha, tome nota aí. Nós vamos fazer um programa específico para dizer o seguinte: Carapicuíba é viável? Lógico que é. Então, mas isso não fica para agora não, porque a gente já vai daqui a pouco ter que terminar. Vamos continuar pensando o processo lá. Como é que foi essa situação no segundo mandato do Fuad, quando ele já tem o Paulo Selegato como vice? Houve algum diálogo para você voltar para a equipe? Já estava distante, você não queria mais saber de política? Nunca teve convite, nunca teve. Realmente, eu costumo dizer o seguinte: o Cunha Lima sempre teve uma posição política bem definida. Eu sempre fui a pessoa que batia mais em cima da mesa para resolver os assuntos. Em todos os sentidos. Se nós estamos certos, vamos lutar por o que está certo. Eu sempre tive uma outra visão da cidade. Né? Então, na verdade, eu diria o seguinte: houve esse grupo, esse grupo se desmanchou em 90, quando eu assumi para deputado federal, que até então, muita gente da própria estrutura da prefeitura nós tínhamos esse grupo. Quando eu virei deputado, alguns foram demitidos.
da prefeitura. Eu tive que arcar até com pessoas que hoje mesmo nós falamos o nome como assessor, porque não podia ficar mais na prefeitura. Eu acabei assumindo toda essa coisa. E como deputado eu comecei a fazer um trabalho extremamente interessante. Aí houve esse afastamento. Quando o Paulo virou vice-prefeito, e o Fuad também, o Paulo foi um amigo meu, uma pessoa que eu gosto bastante. O Paulo deve ter sofrido a mesma coisa também, ou seja, as pessoas que estavam ali não queriam o Paulo como prefeito, não queriam. É sina esse negócio de Não, prefeito é não medo. querer sucessor? É medo. Porque, meu, se pega lá medo. a história, porque parece que não sei se o Milton Chagas vai gostar do meu comentário, mas eu vou falar aqui. Porque a única experiência foi o Milton Chagas que sucedeu o Luiz o Luiz Carlos. Mas depois, lá na frente, não teve mais. Parece que a coisa... Mas eu acho que Carapicuíba... Eu vou falar porque de de lá pra cá, ó, você não teve... Você está falando aqui, não sou eu que estou falando. O Paulo Selegato falou também do Fuad. O Sérgio, a gente viu a lambança que foi aí o processo de final de governo dele. Sim. Com mídia fazendo jogo sujo. Exatamente. Mas também com muita lambança do governo dele. Eu saí de lá porque eu não suportava mais tanta cabeçada, vamos assim dizer. No governo agora do próprio Marcos Neves, sinaliza que até o presente momento, faltando 1 ano e meio para terminar o mandato dele, não apontou nenhum candidato. Então parece que a sina continua. Sim, porque a leitura que eu tenho é que o Marcos quer voltar daqui a 4 anos. Então, se ele fizer o vice dele, a vice dele, ou a prefeita, alguém do grupo dele, e essa pessoa for bem, como é que ele vai querer bater na mesa e falar que vai querer voltar? Ó, quero mandar um recado aí. Luiz Carlos Neves, cadeira tá aqui, viu? A gente precisa conversar um pouquinho aqui, não é fazer avaliação de vida, não. É para contar a história, né? Queria te pedir também, quem está me ajudando é o Milton Chagas, eu quero poeirinha aqui, viu? Nós queremos todos os ex-prefeitos aqui Poeirinha. E vice-prefeito. Eu acho tá que vivo? Tá vivo, mas está morando aonde agora? Acho que continua morando em Moema. Sempre morou em Moema? Pode ser. Então, vamos atrás, porque a gente tem um monte de história aqui para contar. Sim, e vamos aproveitar enquanto o coração tá batendo, né? Até contar porque que não era que ele que administrava, era o Vanderlei Coelho. Mas sem polêmica, senão o povo não vem. Vamos pegar leve. Vamos polemizar um pouco? Bora. Política nacional hoje, conjuntura. Você conhece o DIVA? Não. O Departamento de Investigação da Vida Alheia? Não. DIVA. Um passarinho verde me contou que o teu voto na eleição passada foi no Bolsonaro. É verdade ou é mentira? É verdade? É verdade. O que faz um fundador do PT votar no Bolsonaro? Por conhecer muita estrutura, muita gente, eu não estou falando nem do PT, muita gente que está no PT. Né? Eu talvez, de cima de toda essa coisa que a gente fala, eu falei para você que eu fui um dos poucos caras que visitou outros países socialistas e comunistas. O processo no Brasil tem que ser muito bem discutido. O Brasil é um verdadeiro continente. Né? Nós não estamos tratando de um país pequeno, nós estamos tratando de um país que é um continente. E quando você trata de um país que é um continente, você tem influência no mundo todo. Cada palavra mal colocada, tanto do Bolsonaro como do Lula, no mercado, isso dá um problema não só no Brasil, dá um problema no mundo. Sim. Então, na verdade, eu conheço bem o Lula, conheço algumas pessoas... Tenho certeza que você conhece. Algumas pessoas do governo. Tem gente séria? Tem. Mas também tem muita gente que tem interrogações. O Bolsonaro eu convivi como deputado federal. Até a gente jogava bola junto, porque a gente tinha um time do Sudeste, ele fazia parte, como deputado do Rio de Janeiro, ele fazia parte do time. Ali tem o Arlindo Chinagra, ali tem o José Augusto de Diadema. Eu tenho as fotos com todo esse pessoal. Né? Aécio Neves, todo esse pessoal era do grupo do Sudeste, da qual eu que comandava o time de futebol. Então a gente começou a conviver com muita gente. Eu vou falar uma coisa que muita gente, às vezes, discorda, mas quem me falou isso foi até pessoas de extrema esquerda, ainda é até hoje. Na Assembleia Legislativa, tinha uma pessoa que era de extrema direita, que era o coronel Erasmo Dias.
Ferrarini, não? Erasmo Dias. Ah, o Erasmo Dias, isso é verdade, E Erasmo tinha Dias. muita gente de esquerda que falava para mim, como deputado, eu falei, eu confio mais nele do que muita gente de esquerda, porque Sim. quando ele dá a palavra, ele Sim, cumpre. cumpre. Então nós temos, Alexandre, tanta gente boa na direita como tem gente boa na esquerda. Tá? Então, o meu voto foi mais em cima disso, em cima do que está por trás. Do que está por trás. Eu não sei quanto tempo falta aí para a gente concluir, mas de qualquer forma, eu não mudando de assunto, mas na mesma atuada. E o Brasil hoje, nesse momento, nós estamos hoje dia 1º de junho. Você acha que o Brasil está avançando, está estabilizado, está andando para frente, para trás? Você está otimista, está pessimista? Vamos falar de maneira genérica. Eu quero sempre estar otimista. Tá? Eu torço para que o governo Lula dê certo. Olha o termo que eu estou falando. Eu não votei no Lula, mas eu torço para que o Lula dê certo. Porque nós estamos pensando o quê? No país. Nós estamos pensando nas pessoas. Nós queremos uma política de geração de emprego. Eu tenho muito receio, nesse contexto geral, Alexandre. O mundo hoje, nós não sabemos mais o que é o comunismo, nem o que é o socialismo, nem o que é o capitalismo. De uma certa forma, não. Na verdade, o mundo virou uma fake news só, né? Você chega na China, internamente ela é socialista, externamente ela é altamente capitalista. Globalizada. Na União Soviética é a mesma coisa. A Alemanha é junta, é capitalista. Então, você tem uma série de coisas que você precisa começar a analisar. Quando você fala o Brasil é um continente, o Brasil é o celeiro do mundo, Agora, nós temos que ter... Então, nesse quesito política externa, você sabe que eu sou geógrafo, eu gosto de... E te ouvir é um cara que entende do mercado financeiro, que eu não entendo bolufas nenhuma, de relações internacionais, deputado. Do ponto de vista da política externa do Lula, essa multipolaridade, esse negócio de sair da aba dos Estados Unidos como a gente estava aí colocado, é a minha opinião, né? Com relação ao Bolsonaro e tal. Eu nem acho que o Bolsonaro estava tão ligado aos Estados Unidos, porque ele teve muita coisa na União Soviética. Com o Trump são linhas políticas e ideológicas semelhantes, não iguais, semelhantes. Mas ele procurou, ele estava conversando com a União Soviética, ou seja, o que não pode é fechar as portas. O jogo de cintura... Você pode implantar um sistema que você quiser com um jogo de cintura que seja uma adequação ao teu país. Por exemplo, o Brasil é um continente. Tu conhece bastante fora do país. Como por exemplo, o que nota você daria para esse encontro dos países do Mercosul, da América do Sul? Esse primeiro encontro que deu nesse consenso de Brasília, esse documento. Eu sei o que tu acha? Eu acho que esse encontro, o resultado está dando. A campanha do Lula veio a questão da democracia, né? O Chile hoje é governado por um socialista, e assim tem outros países também. Mas uma coisa é você ser socialista, outra coisa é você ser ditador. Sim. A partir do momento, e eu convido as pessoas que discordam comigo, eu pago até a passagem para a gente ficar 30 dias em Caracas. Para perguntar, é isso que nós queremos que seja implantado no Brasil? Como é que alguém vai e abraça uma pessoa e falando que você está certo? Eu acho que as críticas elas são pertinentes, porém não levar em consideração bloqueio. Não, mas não 900 bloqueio, tanto na Venezuela como em Cuba. Mas tudo você tem que ser analisado com o pé na letra, tudo ali. Você pega o seguinte, por que surgiu esses bloqueios? Como surgiram esses bloqueios? De que forma? Será que foi por alguém, não, vamos bloquear, não queremos mais nada com a Venezuela? Não foi bem assim. Sempre vai ter alguma coisa por trás de uma atitude, a resposta é diferente. Por exemplo, quando nós somos um continente, o Brasil tem que ser respeitado, politicamente e ideologicamente. As pessoas têm que caminhar com o Brasil, não o Brasil caminhar com as pessoas. Então tá combinado. Nós já temos a pauta do nosso próximo encontro. Aí nós vamos falar o seguinte, Carapicuíba é viável e o Brasil é viável? Acho nada melhor de conversar com um cara gabaritado como você. O Brasil é totalmente viável. Cunha, querido, pega aqui na minha mão.
Muita sorte para você e parabéns Nunca tinha conversado contigo tão profundamente. Muita sorte. Obrigado por ser um carapicuibano de coração e alma. Obrigado, Ale. E um abraço a todos. Valeu. Você que pretende tirar sua CNH ou fazer inclusão de categoria, não perca tempo. Venha agora mesmo para a Automoto Escola Nova Aliança. Aqui nós temos todas as categorias e também o curso teórico de CFC. A primeira unidade encontra-se na Estrada do Gabiroba, número 520, e também na Avenida Inocêncio Seráfico, número 1679. Fale que viu este comercial no nosso canal e ganhe o curso de CFC grátis.